amigo advogado Guilherme Barbosa da TreeMind, e hoje eu estou gravando um vídeo para o Felipe Martins, para o Dr. Felipe, que nos perguntou o seguinte: escritório, endereço, importa, local, enfim, o que isso influencia na escolha da minha sede? Né? O quanto isso pode impactar em novos contratos, em novos negócios, como isso se comporta, né? Como é que o cliente enxerga isso, certo? Para um escritório de advocacia. Eu separei alguns tópicos para explicar com base na minha experiência, com base naquilo que eu já vi de mercado, certo? E o primeiro deles que eu quero compartilhar contigo é o seguinte, né? Existe sim uma diferença entre capital versus interior. Qual que é essa diferença? Pega aí a sua cidade, você vai conseguir entender perfeitamente o que eu estou falando. Naturalmente, né, por exemplo, um empresário que atua em uma cidade do interior, se ele tem o hábito, se ele atua, por exemplo, com tecnologia, ou se ele atua com uma situação um pouco mais simples, se ele é, por exemplo, um agricultor, e você tem que enxergar o hábito dele. Qual que é o hábito desses caras? Eles costumam fazer videoconferência para fechar negócio, eles costumam fazer negócio, por exemplo, pelo WhatsApp, eles estão imersos nessa tecnologia, ou eles gostam desse contato físico, desse tete-a-tete, né? Então, se você está, por exemplo, numa cidade do interior, naturalmente tem uma tendência maior de as pessoas terem mais contato físico, até porque o trânsito geralmente é muito menor, né? E a distância é menor, então ele costuma resolver as coisas mais fáceis, né? Ah, não, poxa, eu vou aí, resolvo contigo, sento aí, tomamos um café e vamos embora, né? No interior do Paraná, aqui, sento aí, toma um chimarrão e a gente resolve esse assunto. Já na capital, vamos pegar aí um exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, loucura. Então, dependendo de onde ele está, se ele está às vezes 10 quilômetros de diferença, né, dentro da grande São Paulo, esse cara já está muito habituado a fazer videoconferência, a fazer um contato pelo WhatsApp, enfim, chamada de vídeo, whatever. Ele está super habituado, porque ele deve negociar com outros estados. Então, sim, a cidade de onde você, né, vai estabelecer, de onde você vai focar a sua energia, faz toda a diferença. Mas tem que entender a persona, entenda como é o comportamento do seu público-alvo, certo? Aí vem um outro tipo de análise que é importante, que é o tipo de causa. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Nós temos um cliente aqui que atende, que ele é um tributarista sensacional, o nome dele é Vinícius Terci, grande amigo nosso aqui, e ele atende só clientes que deixaram o país, certo? Que deixaram o país para morar em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, e sempre acabam deixando, né, alguma coisinha para trás, burocrática, sabe? Porque tem um monte de questões burocráticas, declaração de seria definitiva, comunicação, tem a questão de imposto de renda. E como é que ele lida com esses clientes? Só via videoconferência. Então esse é um caso clássico, ele pode trabalhar de casa, certo? Porque ele construiu toda uma autoridade digital e aí ele consegue se comunicar com esse cliente. Por quê? Porque esse cliente geralmente, até alguns estão no Brasil, voltam para o Brasil, eles entendem já, porque eles já moram fora, porque eles já têm essa conectividade, sabe? Então muitos vão morar fora, falam com a família o tempo todo por vídeo, falam com a família por videoconferência, resolvem as coisas assim. Então a persona dele dispensa tranquilamente o escritório. Agora, quanto isso impacta na sua causa, onde você efetivamente, qual o tipo de negócio que você está focando, é interessante que você pensa assim, vamos pegar uma pessoa que, um advogado que foca no direito de família. Causas muito emocionais, então é legal fazer essa separação, tá? Que criam muita emoção, né? Muito aquela questão do nervosismo, aquela apreensão, tendem a ter um cliente com mais interesse de uma visita presencial. Causas um pouco mais racionais, uma coisa um pouco mais técnica, tem uma tendência de você conseguir negociar com esse cara via videoconferência e não necessariamente presencial, certo? Então, depende da área que você está atuando, olha para a tua persona, olha o quanto aquilo é emocional, né? O quanto aquele assunto abala ele, porque aí sim, você precisa ser, além de advogado, quase um psicólogo ali para acalmar a pessoa, para passar tranquilidade. E aí o contato presencial e a localização de um escritório e tal, tudo isso vai influenciar, certo? E o terceiro ponto que eu acho bem importante é o seguinte: hoje tem muita jogada de coworking, né? Tá cheio de coworking, Regos e, nossa, whatever, tem um monte de coworking. O preço de um coworking é muito mais acessível. E o que é legal, que eu vejo com muita frequência, tem alguns clientes que a gente já recomendou, eles fazem isso. A gente pega as imagens dos coworkings, depois que obviamente o advogado já se inscreveu, reservou uma salinha lá, você tem salas aí, enfim, de cidades um pouco menores para capitais de 600 a 1.200, 1.500 reais, não salas, mesas, né? Em que você pode explorar visualmente para passar credibilidade, colocar aquilo dentro do seu site. Então você coloca dentro do seu site a localização, aonde você atende, coloca uma imagem bonita daquele coworking, os coworkings geralmente têm um espaço muito bacana e isso vai transmitir um pouco mais segurança, porque sim, é importante o cliente saber o seu endereço e ter pelo menos uma perspectiva. Não que isso seja decisivo para a escolha dele, mas qual é a sensação que passa? Poxa, esse cara existe, esse cara, se eu precisar ir presencialmente, eu posso falar com ele. Às vezes é muito comum o cara até resolver aquilo por telefone, por uma videoconferência, mas ele sabe que se precisar, você está em tal endereço, tá? Então isso ajuda bastante. Então o fator endereço em si, a localização, pode ser que ele não interfira tanto, porque vai depender realmente do seu público-alvo e do tipo de causa que você atende. Aqui faz toda a diferença para mim, tá?
Aqui você encontra realmente a resposta para decidir se você vai para um escritório mais bonito ou não. E naturalmente para o público empresarial, para alguns segmentos, um escritório bacana, um escritório bonito, não dá para negar, sempre ajuda, sempre transmite credibilidade. Na nossa cabeça a gente pensa assim, né? Puxa, se esse cara é grandão assim, se esse cara tem um escritório bonito, provavelmente ele atenda bons clientes. E se ele atende bons clientes, ele vai conseguir resolver o meu problema. Certo? Espero que eu tenha contribuído, Felipe. Você que está assistindo o vídeo também e tem alguma dúvida a respeito ou outra dúvida, deixe seu comentário aqui que eu tenho o maior prazer em gravar e atender você e, enfim, te ajudar no que for preciso. Tá bom? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!